A vacinação está suspensa no Centro de Saúde 2 do Guará. Não há onde armazenar as doses porque a geladeira está quebrada. Polícia e AGFIS fazem operação na Feira dos Importados. O alvo? Vendedores ambulantes que ocupam área externa do local. Governo anuncia a nomeação de mais de 1.000 servidores até maio do ano que vem. A maior parte do reforço vai ser na Secretaria de Saúde. Mais um aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou um reajuste médio de 7,35% nas tarifas. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Olha só que lamentável, um centro de saúde no Guará 2 está sem doses de vacina desde o último sábado. A única geladeira para armazenar as vacinas está quebrada. Quem chega no Centro de Saúde 2 do Guará, localizado na QE 17, se depara com um aviso de que o local não tem vacina, porque a geladeira que guarda as doses está quebrada. No comunicado, a administração informa que os interessados devem procurar os centros de saúde 1 e 3 para se vacinar. De acordo com a subsecretaria responsável pela unidade, a situação voltará ao normal nesta sexta-feira. Começou hoje o saque do PIS/PASEP para idosos com 70 anos ou mais que tenham conta corrente ou poupança na Caixa ou então no Banco do Brasil. Quem tem informações ao vivo, mais informações ao vivo, é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. O que é preciso fazer para retirar esse benefício, hein? Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Para quem tem direito a esse benefício e vai tirar até R$ 1.500, o procedimento é facilitado, é mais simples. Isso porque ele vai precisar apenas do cartão cidadão e de um documento de identidade. E aí vai poder fazer esse saque em qualquer autoatendimento da Caixa ou então em qualquer casa lotérica aqui do Distrito Federal. Agora, quem vai tirar um valor superior a R$ 3.000, esse saque só pode ser feito na agência da Caixa Econômica. Então ele vai ter que ir lá no banco, tem um horário específico para fazer esse saque, então é um pouco mais de burocracia, mas nada demais, viu? Agora, quem tem alguma dúvida se tem direito a esse benefício ou não, é simples, precisa apenas entrar no site que é o www.caixa.gov.br/cotapis e aí ele vai tirar todas as dúvidas lá nesse site. Eu volto ao estúdio do Band Cidade com você, Carol. Tá bom, Rodrigo, obrigada. A Polícia Civil desarticulou hoje uma quadrilha especializada em roubo, adulteração e receptação de carros. 3 homens foram presos. Os objetos roubados dos automóveis eram vendidos em feiras aqui do DF. Os 3 foram presos por associação criminosa e especializada em furtos de carros, furtos de objetos dentro dos carros e receptação. Além deles, a polícia ainda procura por Matheus Nascimento Lourenço, conhecido como Galego, de 27 anos, e Micael Fernandes da Silva, de 22 anos. O delegado afirmou que a investigação começou em janeiro do ano passado. Desde então, os criminosos praticaram mais de 15 furtos. Esse grupo que nós identificamos, eles estavam especificamente dedicados à prática de furto interior de veículo, furto de veículo, e receptação, destinavam esses objetos a receptadores que vendiam a pessoas que tinham interesse em adquirir esses bens por um valor bem abaixo do mercado. Esta caminhonete e este carro foram recuperados pela polícia. Com o dinheiro do crime, um dos bandidos chegou a comprar e equipar este outro carro que foi apreendido. Vários kits multimídias, aparelhos de som e estepes também foram apreendidos na operação desta terça-feira. A polícia investiga a revenda desses objetos em feiras da cidade. 6 pessoas suspeitas de receptação foram conduzidas nesta data, suspeitas de receptação. 2 deles eram proprietários de banca na feira de Taguatinga, que comercializavam especificamente toca-CDs, kits multimídias e comercializava como produto seminovo. A investigação da Polícia Civil aponta que os bandidos se consideravam verdadeiros profissionais do crime. Isso porque conseguiam fazer
até 10 arrombamentos diários, de preferência em estacionamentos de supermercados. Eles agiam até mesmo sob a luz do dia. E detalhe, os 5 investigados já tinham passagem por furto qualificado. Um deles cumpria a pena em regime semiaberto. Eles visavam a atuação em Sobradinho, Cia, aqui no plano piloto, cidade como Guará, Lago Sul, Lago Norte, ou seja, onde eles achavam uma área de estacionamento e principalmente de redes de supermercados. Os presos vão responder por associação criminosa, furto qualificado e receptação. Se condenados, podem pegar até 15 anos de prisão. Pessoas com deficiências que têm direito, que muitas vezes são desconhecidos. Um deles é a isenção de impostos na hora de comprar um carro. O benefício garantido por lei permite uma economia de até 30%. E a partir do ano que vem, pessoas com deficiências que quiserem comprar automóvel isento de impostos poderão fazer o pedido pela internet. Veja. Que tal comprar um carro que vale R$ 67 mil pagando 47? Parece impensável um desconto assim. Mas essa situação pode acontecer sim. Pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autistas têm isenção dos impostos como IPI e ICMS na hora de adquirir um carro. O Ricardo tem uma deficiência na perna e conseguiu ter acesso ao benefício. Ele garante que vale a pena encarar a burocracia. Vale a pena o incentivo que você tem, o direito que você tem à isenção de impostos. Eu acho que vale a pena você passar pelo processo e adquirir esse direito, que é uma coisa que, num país hoje que a gente paga tanto imposto, isso é uma coisa que venha ao favor das pessoas que têm deficiência. Para conseguir as isenções de impostos federais e estaduais, é preciso esperar em média 6 meses. O desconto pode chegar até 30% do valor do carro estabelecido pela montadora. No Distrito Federal, cerca de 300 autorizações de isenção são emitidas por mês. Para dar entrada no processo, é preciso ir até uma agência da Receita Federal e comprovar a situação do motorista ou do acompanhante, que também tem direito ao benefício. O trâmite na Receita pode durar, em média, 30 dias. É um processo rápido, no máximo 30 dias. A autorização chega na casa dela. E nós temos novidades. A partir do final do ano, início do ano que vem, isso tudo vai ser feito eletronicamente. A pessoa não vai precisar nem mais comparecer presencialmente às unidades da Receita. Depois de comprar um carro nessas condições, a pessoa só vai poder retirar outro com o mesmo benefício após 2 anos. Em caso de irregularidade, como a compra do carro feita por pessoa que não preenche as condições estabelecidas em lei, todo o tributo é cobrado com juros e multa, além de outras penalidades. O agente de trânsito vai verificar qual é a adaptação que era inserida, não sendo adequado, ele vai ser notificado para que possa retirar o veículo e assim ele poder adaptar. Retém o veículo, certo? Aplica-se a multa e chama-se um condutor para poder dirigir o veículo. Policiais militares e agentes da AGFIS cumpriram hoje mais uma etapa da operação que visa melhorar o trânsito e acabar com o comércio ilegal na região da Feira dos Importados. Confira na reportagem. Quem passou pela Feira dos Importados nesta terça-feira se deparou com uma movimentação diferente. É que a Polícia Militar e a Agência de Fiscalização do Distrito Federal realizaram uma operação conjunta para combater o comércio ilegal na região. Nós tivemos a presença dos free riders que ocupam esse espaço e subtraem energia elétrica, subtraem água, alguns casos até telefone do ambiente, sem participar da quitação dos tributos e impostos que são inerentes à ocupação desse tipo de serviço. Encontramos ambulantes, encontramos veículos estacionados de forma irregular, veículos ocupando espaço de forma irregular. Um dos principais problemas da ocupação dos ambulantes nos arredores da Feira dos Importados é o trânsito. Nossa equipe até flagrou durante a operação um motorista sendo multado por estacionar em uma vaga para idosos. Em caso de emergência, a feira hoje teria sérios problemas. Se houver necessidade de um ingresso emergencial do Corpo de Bombeiros, e não deveria ser diferente, o bombeiro não consegue circular aqui dentro, exatamente pela má utilização do espaço. São veículos, ambulantes, motocicletas, os próprios usuários, os próprios comerciantes aqui da feira, né, com caixa térmica, com bebida alcoólica e coisas do gênero. Por medo de represálias, os comerciantes que alugam boxes e trabalham regularmente na Feira dos Importados não quiseram gravar entrevistas.
Mas a administração do local disse por nota que a atuação da PM e da AGFIS é fundamental para melhorar o dia a dia de feirantes e consumidores. De acordo com a Polícia Militar, a operação na Feira dos Importados começou na quarta-feira da semana passada. Em média, 35 autuações têm sido feitas por dia. Hoje foram apreendidos mais de 400 produtos, além de frutas, balas, tendas, carrinhos de compra e bancadas. Em outra operação também articulada pela Polícia Militar e pela AGFIS, catadores de lixo foram retirados de uma mata no noroeste. As famílias viviam no meio de um matagal em uma região chamada de Ares Cruz. Apoiada pela Polícia Militar, a Agência de Fiscalização retirou 17 barracos da área. Já é a segunda vez que uma operação desse tipo acontece no mesmo local. Já está solto o motorista que matou uma criança ao invadir uma casa no Itapuã na tarde de ontem. Egon Henrique, de 24 anos, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele fez o teste do bafômetro e ficou comprovado que o motorista não ingeriu bebida alcoólica. Mas os policiais que estiveram no local perceberam um possível uso de drogas. A casa da família amanheceu interditada e o enterro da menina, de apenas 4 anos, ainda não foi marcado. A casa onde a pequena Jeane Caroline dos Santos morava amanheceu interditada nesta terça-feira. Para a Defesa Civil, a estrutura não tem mais condições de permanecer de pé. Essa situação foi provocada por Egon Henrique, de 24 anos. Na tarde passada, ele invadiu a casa com o carro. Além de matar a criança de 3 anos, feriu os pais dela. Todos estavam no sofá da residência. Os dois tiveram ferimentos leves. Um dia depois da tragédia, um morador que prefere não se identificar diz estar revoltado, pois o motorista que provocou o acidente foi solto horas depois do crime. A população está muito revoltada. Inclusive eu conheço o rapaz, tudo e tal, mas a população está querendo lixar, queria matar, queria pegar aquela coisa toda que o ser humano quer fazer, que a justiça não faz, né? Agora, eu acredito que é entregar na mão de Deus e esperar que vai acontecer, mas eu acho que não vai dar justiça nenhuma. O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia, onde o motorista Egon Henrique fez o teste do bafômetro. Lá ficou comprovado que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Apesar disso, um PM que acompanhou toda a ocorrência no Itapuã revelou que o jovem de 24 anos estava aparentemente drogado. Ele e mais uma menina estavam no carro e os dois aparentavam ter usado drogas. Egon Henrique segue em liberdade, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Enquanto isso, o casal que perdeu uma das filhas e teve a casa destruída e interditada está na casa de parentes. Agora a previsão do tempo. Por enquanto, o calor não vai dar trégua. Amanhã o céu vai ficar claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura vai variar entre 19 e 34 graus. E a umidade será de 60% a 20%. E por enquanto, enquanto não chove e os níveis dos reservatórios chegam bem perto do volume morto, a população precisa continuar economizando água. Amanhã, um racionamento atinge as regiões do setor de indústria e abastecimento, Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e os condomínios do Jardim Botânico. Os moradores de Taguatinga Norte e dos bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque de São Sebastião também vão ficar sem água nesta quarta-feira. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. E diante da grave crise no abastecimento de água enfrentada aqui pelo Distrito Federal, além do racionamento, outras medidas vêm sendo adotadas para ajudar a cidade a sair dessa situação crítica. A Polícia Militar Ambiental começou hoje uma fiscalização nos córregos e nascentes do Rio Descoberto para identificar possíveis captações irregulares de água. Quem volta ao vivo com mais informações é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo. Oi, Carol. A operação batizada de Água Viva vai durar 2 meses aqui no Distrito Federal. Quem está aqui do meu lado é o Major Souza Júnior. Ele é comandante do Batalhão Ambiental aqui do Distrito Federal e também está à frente dessa operação. Major,
como ela vai funcionar? A Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, desencadeou a Operação Água Viva, que funciona da seguinte maneira. Nós temos um grupamento de 20 policiais militares, cerca de 5 a 10, que pode ser utilizado até 10 viaturas, fazendo a fiscalização e o policiamento em toda, a priori, na área do descoberto, que é uma área de abastecimento todo do DF, que tem diversos tributários que desaguam no descoberto e que são prioridades para a polícia, principalmente o trabalho de policiamento das nascentes. O batalhão tem em vista, nesse primeiro momento, policiar pelo menos 200 nascentes. Funciona, o policial ele vai até a localidade, até a residência rural, verifica as condições da nascente, se há modificação na nascente, se não há modificação na nascente, as condições, uma vez que toda nascente, a priori, está numa situação de APP, de uma área de preservação permanente. Existe um raio de 50 metros, no mínimo, que não pode ser mexido nessas nascentes. E a Polícia Militar ela vai verificar exatamente a legalidade ou ilegalidade dessas condições da nascente, podendo conduzir o indivíduo, pela Lei 9.605, por crime ambiental. Major, já houve alguma irregularidade encontrada na fiscalização hoje? Sim, nós vistoriamos de ontem à tarde para hoje cerca de 21 localidades rurais. Dessas 21, nós encontramos 3 localidades que se encontram em situação irregular, por sinal, uma delas com a destruição da nascente. Vai ser feito um grande relatório dessa operação, vai ser passado para os órgãos que trabalham em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental e com a Polícia Militar, como a DASA, como o IBAMA Brasília, com vistas a preservar essas nascentes e os pontos também de cursos hídricos. Major, muito obrigado pelas informações, uma boa noite. Eu volto aí no estúdio com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Boa noite. 2 protestos movimentaram a esplanada dos ministérios nesta manhã. Em um deles, cerca de 400 manifestantes do Movimento Sem Terra invadiram o Ministério do Planejamento logo cedo. O outro protesto foi organizado por taxistas de todo o Brasil. Mais de 300 motoristas estacionaram próximo ao gramado do Congresso Nacional em um ato contra o Uber. Confira. Os taxistas vieram de várias partes do país para acompanhar a votação prevista para hoje no Senado do projeto que regulamenta os serviços prestados por aplicativos de carona paga, como o Uber. A proposta foi aprovada em abril pela Câmara dos Deputados. Os motoristas estacionaram os carros enfileirados próximo ao gramado do Congresso, em forma de protesto. A outra manifestação também começou por volta das 6 horas da manhã. Um grupo de pessoas do MST quebraram o cadeado do prédio do Ministério do Planejamento e ocuparam a entrada principal do local. O grupo de manifestantes critica políticas de reforma agrária e cobra mais orçamento para o setor. De acordo com a Polícia Militar, os 2 movimentos acontecem de forma pacífica. O Ministério do Planejamento informou que a manifestação impediu a entrada dos servidores em apenas um dos blocos. O outro funcionou normalmente. O ministro Diogo Oliveira estava em reuniões fora do Ministério durante o dia. A nota também diz que o órgão já está tomando medidas para a reintegração de posse do prédio. Já o projeto que prevê a regulamentação dos transportes por aplicativo, como o Uber, por exemplo, que foi alvo da manifestação dos taxistas essa manhã, não chegou a ser votado no Senado e segue sem previsão de entrar na pauta. Veja agora o comentário de Cláudio Humberto. Olha, o direito de manifestação é democrático, como o protesto de taxistas hoje na esplanada dos ministérios, desde que não atrapalhe a cidade e nem impeça o direito de ir e vir das pessoas. Mas é preciso que esses taxistas se habituem à ideia de que o avanço da tecnologia é bom para a sociedade e que aplicativos como Uber e Cabify vieram para ficar, independentemente de regulamentação ou protestos. Proibir ou dificultar esses aplicativos poderia abrir um precedente perigoso para a sociedade, como a proibição de outros aplicativos, como o de emergência médica, por exemplo, aquele também de compra de ingressos, de encomenda de refeições, de aluguel de imóveis e tantos outros que, como no caso do Uber ou Cabify, proporcionam à clientela serviços de ótima qualidade a um custo mais reduzido do que os serviços regulares. Sem contar que o cidadão tem o direito de escolher o seu meio de transporte, seja ele ônibus, metrô, táxi, Uber ou lombo de burro. Veja a seguir, grileiros presos na Operação Dinossauro têm prisão preventiva decretada. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.